Fitoenergética. Já ouviu essa palavra? Já viu algum livro por aí ou já ouviu alguém falar? Agora eu vou te contar os segredos do livro da fitoenergética e tudo que isso tem de tão especial. Hoje vamos falar deste livro. Fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, do Bruno J. Gimenez e da editora Luz da Serra. O poder oculto das plantas como você jamais viu. A sabedoria restrita aos xamãs, aos sábios hindus e celtas, agora é revelada de forma inédita em uma linguagem simples e esclarecedora. O que o Bruno J. Gimenez fez? Ele pegou todas as formas de trabalho de terapias com as ervas e catalogou e colocou isso num sistema que ele chamou de fitoenergética. Tá? Então aqui ele ensina de uma forma muito simples, muito acessível, como que a gente pode usar o poder das plantas. Sim, são essas plantas que você já tem em casa, orégano, hibisco, camomila, enfim, ele catalogou 114 plantas, tá, nesse livro e criou esse sistema que ele chamou de fitoenergética. E agora eu vou mostrar para vocês o que tem de maravilhoso nesse livro, de esclarecedor. Ele explica aqui o que é a fitoenergética. A fitoenergética é um sistema natural de cura, equilíbrio e elevação da consciência, que através da energia das plantas, fitoenergia, ajuda os seres vivos no equilíbrio das emoções, pensamentos, que quando estão em desequilíbrio são os reais causadores das doenças. Então, aqui é um ponto muito importante que Bruno Gimenez, os terapeutas holísticos e essas pessoas que olham para o corpo humano como um sistema, a gente acredita que a doença ela não vem por acaso. A doença ela se manifesta no corpo físico depois da gente pensar, sentir emoções que não fazem bem para o nosso corpo, que não estão em equilíbrio, que não estão de acordo com a nossa verdadeira essência, né? Nós somos seres naturais, nós somos seres humanos da natureza, né? O nosso corpo é aqui da Terra e a gente precisa de coisas que se assimilem com a gente para poder ter uma vida saudável. Quando a gente tem muitos sentimentos de raiva, rancor, pessimismo, enfim, é como se a gente estivesse tomando um veneno, algo que não é compatível com a nossa natureza. Então, por isso, é daí que surgem as doenças. Então, essa terapia, ela se alinha com esse conhecimento e entrega pra gente isso que a gente precisa, essa energia que a gente precisa captar. É uma terapia que proporciona a elevação da consciência do discernimento. Então, quando você entende o motivo da sua real doença, ou não precisa ser uma doença, pode ser um desequilíbrio emocional, mental, social até. Quando você entende esse desequilíbrio, quando você abre a sua consciência, expande a sua consciência e entende esse desequilíbrio, você pode viver melhor, né? Ter mais saúde, ter mais plenitude. Então é isso que a fitoenergética proporciona, tá? Com a energia das plantas. É lindo isso e realmente, quanto mais você usa a fitoenergética, quanto mais você usa o poder das plantas, mais a sua vida fica simples, né? A sua vida, as coisas que você quer, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, elas ficam mais limpas, né? A sua vida, você fica com mais energia para fazer aquilo que você realmente quer. Isso com o poder das plantas, tá? E realmente é uma terapia muito acessível, muito simples, tá? Não precisa de nada assim muito complicado. Às vezes a gente fica buscando formas muito complicadas, muito difíceis de tratamento de uma doença ou de uma questão na nossa vida, e por mais que a gente faça, por mais que a gente busque, aquilo não se resolve. E muitas terapias, muitos remédios,
as pessoas têm esse problema de nadar, nadar, nadar contra a maré e não conseguir atingir um objetivo. E a fitoenergética ajuda você a ser mais direto, mais pontual e entender aquilo que você realmente precisa. Acredito que a dificuldade em entender a natureza acontece quando não respeitamos cada ser vivo, cada componente do universo, cada partícula natural existente, pois a mágica e inesgotável fonte do saber proveniente da natureza mostra a cada dia uma saída, um caminho, uma nova forma para a evolução harmoniosa dos seres. Então, o que esse livro propõe não é a busca, não tem nenhuma religião fixa, tá? É muito aberto, é para você acolher a sua divindade. Nós, como seres da natureza, a gente precisa olhar para esse corpo, tanto esse corpo físico que nós temos, como esse corpo da Terra, né? O planeta Terra em si, olhar para a natureza, olhar para os seres, olhar para os animais, olhar para as outras pessoas de uma maneira mais amorosa e mais ampla, porque quando a gente respeita isso, quando a gente consegue respeitar as pessoas e colocar cada um em seu lugar, né, a gente ganha mais força. Então, esse livro fala muito de natureza, de respeitar a nossa própria natureza, de respeitar a natureza das outras pessoas e de respeitar a nossa mãe terra, a nossa natureza. Fala do reino vegetal, que é um enviado de Deus. Então, aqui nesse livro, eles colocam as plantas como emissárias celestes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as plantas aqui no planeta Terra, elas têm a missão de enviar pra gente energia. E aí, como a gente fala de energia, né, não é só essa energia que a gente não enxerga. Se a gente olhar para a base da nossa alimentação, mesmo você sendo a pessoa mais carnívora de todas, a base da sua alimentação, ela é vegetal. Então, na sua alimentação tem arroz, tem trigo, tem milho, e tudo isso é planta. E a gente fala da energia das plantas. Essas plantas, elas nos dão energia tanto para a gente construir nosso corpo, construir as nossas células, né, nutrição para o nosso corpo, mas também elas dão energia para as nossas emoções, para a gente conseguir ter mais amor, mais alegria, mais expansão de consciência. É isso que essa terapia ajuda a promover, porque as plantas, elas conseguem nos enviar essa energia que a gente precisa, que a gente busca. A mesma coisa de você tomar um suco, né? Você come um alimento, você toma um suco, e quando você usa as plantas, você se nutre daquilo que aquela planta tem para te oferecer, tá bom? Então, as plantas são as emissárias celestes nesse sentido, de trazer a energia do sol, né? Traz a energia do sol, traz a energia da natureza, e a gente utiliza no nosso corpo. Que as plantas e o reino vegetal, em todo o seu contexto, possuem grande capacidade de nos oferecer energia, um tipo de vibração que é rapidamente assimilado pela aura de todos os seres vivos. As plantas têm a capacidade de armazenar um padrão de energia sutil e superior, tornando os vegetais verdadeiros enviados de Deus, perfeitos veículos de manifestação da consciência divina. Então eu costumo dizer que as plantas são como anjinhos, né, que ficam aqui falando, olha, seja mais dócil, seja mais amoroso. E mais do que um amigo que fica falando, um amigo ou um terapeuta que fica falando, faça isso, faça aquilo. As plantas, elas enviam a energia e a gente consegue sentir aquilo que aquela planta está querendo apresentar, né? A sabedoria daquela planta. Quem nunca ficou mais tranquilo quando foi num passeio assim no meio da natureza? Quem nunca se sentiu descarregado num banho de cachoeira, né? É isso, é essa energia, esse sistema todo que a gente conseguiu catalogar, né? E apresentar que pode transformar a vida das pessoas, tá? Como que a gente pode receber
essa dádiva divina que tem na fitoenergética, né? Amando o verde, como se ama qualquer parceiro de jornada. Então, trazer as plantas para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, tá? Trazer mais plantas, e aí isso a gente tem essa capacidade já de usar as plantas, mas é enxergar que a gente pode se alimentar de uma maneira mais consciente, tomar os chás, tomar banhos de ervas, usar incenso, ter sempre plantas por perto que vão estar sempre enviando energias celestes, energias superiores pra gente, tá? Como uma mãe carinhosa, ele diz aqui. Aqui no livro fala da verdadeira causa das doenças, que a gente alimenta as doenças, né, com pensamentos, sentimentos e emoções que não são de acordo, que não são compatíveis com a nossa natureza. E as plantas, elas promovem a cura da alma. Por que que a fitoenergética funciona e muitas vezes funciona mais do que um remédio comum aí que a gente compra nas drogarias? Por quê? Porque o remédio, ele vai só na parte física, né? Se você sente uma dor de cabeça ou, enfim, se você tem uma pressão alta, qualquer que seja a sua questão física, o remédio ele vai só nesse ponto. Agora, as plantas, elas agem de uma forma mais profunda. Se você gostou da proposta e se você quer utilizar a fitoenergética no seu dia a dia, você precisa ter este livro aqui em mãos. Por quê? Nesse livro você vai entender, primeiro, o que são os nossos pontos de energia, também conhecido como os chakras. Você vai entender o que são esses pontos de energia. Então tem a tabelinha aqui mostrando qual é o chakra, qual que é o comportamento em equilíbrio e qual é o comportamento em desequilíbrio, para você entender se isso se encaixa na sua vida e como que você pode mudar isso, tá? Nesse livro tem também as formas de utilização da fitoenergética. Ele ensina como fazer vaporização, como fazer chás, como fazer banho, como fazer, enfim, uma infinidade de formas de uso. Tem também a classificação fitoenergética de cada planta, das 114 plantas. Então, tem o nome científico para a gente identificar exatamente qual que é aquela planta, tem o caráter energético, o chakra em que atua, o nível de energia, a polaridade e a função fitoenergética, que a função fitoenergética é diferente da função fitoterapêutica. A fitoterapia ela age de uma forma diferente que a fitoenergética. A fitoterapia é o composto químico daquela planta. Então eles separam o que aquela planta tem de bom, o que traz de saúde pra gente, e é um outro tipo de classificação. A fitoenergética é a energia daquela planta. Qual a energia que aquela planta vai te trazer? Por exemplo, vou só falar o açafrão. Açafrão é uma planta que a gente usa na alimentação, uma raizinha amarela, e ela tem vários, na fitoterapia, ela tem vários compostos que trazem mais saúde pra gente, imunidade, enfim. Mas na fitoenergética, o que ela faz? Elimina a necessidade de mentir, traz ética e bons costumes, auxilia na agilidade para decidir e ter senso de direção, gera boas práticas e costumes positivos na vida. Então essa energia, essa é a sabedoria que a planta traz. Então você pode consumir a planta, tomar um chá, tomar um banho, fazer um sachê. Tem uma infinidade de formas para você utilizar, para você sentir essa energia dessa planta, tá bom? Por isso que é muito importante ter o livro para saber o que ela faz, o que as plantas fazem, como que elas podem ajudar e para fazer os compostos também, tá? Outra coisa interessante que tem nesse livro, que é assim,
o nosso suporte é o tabelão da fitoenergética. Aqui tem a tabela, e nessa tabela tem os chakras, tem aonde que ele se localiza, alguns comportamentos que podem gerar desequilíbrio, as doenças que podem acontecer se você ficar muito tempo com aquele desequilíbrio, e aí mostra quais são os vegetais puros que agem naquele local, os niveladores, os físicos e os vegetais condutores. Então, sempre quando a gente vai fazer um composto fitoenergético, a gente tem que olhar nessa tabela para fazer tudo de forma equilibrada, tá? Para não ter nenhum efeito colateral, porque a fitoenergética é um sistema que não tem efeito colateral. Então, a pessoa, ela, quando utiliza um composto fitoenergético feito de forma adequada, ela não vai ter nenhum efeito colateral que vai fazer mal para ela só vai ter benefícios. Mas é claro, tudo isso tem que ser seguido de uma forma muito criteriosa, tá? Não pode fazer de qualquer jeito. Tem o segredo por trás da fitoenergética, que é isso. Se você está disposto a conhecer fitoenergética, a utilizar esse poder da natureza, ou você procura um terapeuta fitoenergético que possa te ajudar, ou você estuda esse livro aqui rigorosamente, tá? Detalhe por detalhe, não pode deixar passar nada. Aqui nesse livro também mostra como a gente vai montar os tratamentos, como que a gente vai organizar tudo isso, todas essas informações que eu falei, tá? E aqui atrás tem a fitoenergética no dia a dia, como você vai usar a fitoenergética em momentos pontuais da sua vida, por exemplo, no dia do casamento. Quais são as plantas que podem trazer mais energia e vitalidade? Num batizado, pessoas que se separaram, enfim, uma série de momentos, né? Mulheres na TPM, pessoas que sentem tristeza. Como que as plantas podem ajudar e tem o composto fitoenergético para cada uma delas, para cada uma dessas ocasiões. E tem aqui também no final do livro uma sessão de perguntas e respostas, que é muito legal, que são perguntas que muitas pessoas fizeram e que é legal estar aqui para explicar para as pessoas sobre a fitoenergética, né? O que é fitoenergética, qual é a concepção, o que é fitoenergética, o que é fitoenergia, como que a fitoenergética funciona, se tem algum estudo científico, tudo isso está aqui no final desse livro. Então, se você tem interesse em sentir, em perceber uma terapia que pode curar, tratar muitos problemas, muitos sintomas aí de uma forma natural e num processo profundo, você pode estudar a fitoenergética através desse livro aqui. Eu não conheço nenhum outro livro e nenhum outro autor, tá? Não vi na internet, não existe, é somente o Bruno Gimenez, tá? Que catalogou, e somente o Bruno Gimenez também que fala sobre a fitoenergética. Espero que você tenha gostado e que você sinta essa energia e aproveite essa oportunidade de receber as bênçãos da terra. Muito obrigada.